E aí, Porto, essa situação da libertação de venezuelanos e estrangeiros tende a fortalecer a democracia na Venezuela? 2 minutos. É cedo ainda para usar o termo fortalecer a democracia. Claro que é um avanço, a gente tem que reconhecer isso. Agora, me chama a atenção primeiro. O irmão da presidente está falando, pelo que eu entendi, é o irmão dela. Deveria ser presidente. Outro. Então, se vamos olhar em democracia, cabe ressaltar que o mundo, a maioria dos países, e o governo brasileiro ficou em cima do muro, não reconheceu a eleição do Maduro. Portanto, se não foi reconhecida a eleição do Maduro, a vice dele também não deveria estar lá. Deveria ter uma nova eleição ou assumir efetivamente quem ganhou, que foi lá se não me falha a memória, González, me fugiu o nome agora. Aí sim você poderia falar em democracia. E aí veja como o jogo político é interessante, né? Por que o Trump não está preocupado com isso? Né? Porque ele é um sujeito maluco, todo mundo sabe, né? Não é porque ele é de direita que eu vou dizer que ele é perfeito, porque está longe disso. Por quê? Porque essa senhora que está lá, a vice-presidente, que numa eleição que não foi reconhecida, ela conhece bem o ramo do petróleo, que é o que interessa efetivamente para os Estados Unidos. Então, a política, sim. Não estão preocupados com a população, estão preocupados com o quê? Com dinheiro, com divisas, com petróleo. Obrigado, Porto. E aí, Ramon Gugio, o presidente Lula, ele é um soldado da democracia, um soldado da paz, um homem do diálogo. A gente viu o apontamento aí de um dos representantes da Venezuela, né, citando e parabenizando o mesmo. E, ao mesmo tempo, o Donald Trump dizendo que tudo isso foi articulação da Casa Branca. Olha, ontem eu vi uma entrevista com o Trump, dizia assim, mas e os preços políticos? Ele dizia assim, olha, isso não está na nossa agenda agora, o importante é que nós vamos controlar o petróleo e vamos reduzir o preço do petróleo, porque a gasolina nos Estados Unidos está cara, vai baixar de 3,5 pão, e só dando os dados. O interesse norte-americano na Venezuela não tem nada a ver com democracia, aliás, como não tem nada a ver com democracia em lugar nenhum do mundo. O que os americanos querem é a riqueza da Venezuela, petróleo, terras raras, né, tudo aquilo que interessar a economia americana vai ser apropriado. Isso se o povo venezuelano deixar, o que não vai acontecer. Os americanos capturaram? Não. Os americanos sequestraram Maduro, que é disso que se trata. À luz do direito internacional, o que foi feito na Venezuela foi o sequestro do presidente da Venezuela pelos Estados Unidos. Ponto. Após o sequestro de Maduro, os americanos achavam que iam criar um colapso, um caos na Venezuela, com o povo na rua, enfim, isso não aconteceu. Não há registro de manifestações dentro do território venezuelano apoiando o sequestro de Maduro e a ação ilegal dos Estados Unidos. Então, o que ele faz hoje é pressão sobre o governo, que está ali instalado, e querendo que o governo entregue, na base da chantagem e da ameaça, de 30 a 50 milhões de barris de petróleo para a administração Trump prontamente vender no mercado internacional e ficar com os recursos dessa venda. Ou seja, nós estamos falando de pirataria, nós estamos falando de pilhagem, nós estamos falando de roubo de um país contra um país menor. Não há, nesse momento, nenhum ator mais interessado na paz na região do que o Brasil. E a ação do Itamaraty e do presidente Lula, eu sempre reitero isso, são aquelas que estão estabelecidas na nossa tradição diplomática e, principalmente, aquelas diretrizes que estão estabelecidas na nossa Constituição Federal. E eu repito, é preciso que as pessoas leiam o que está escrito no artigo 4º da nossa Constituição. Obrigado, Ramon Cojuí. Luiz Carrati, Donald Trump está preocupado com o fortalecimento da democracia na Venezuela ou quer uma política de entreguismo que tende a beneficiar o governo norte-americano? 2 minutos. A Venezuela, ela foi ditada, acho que em 86, quando Chávez foi presidente pela primeira vez, e ali repetidamente sendo reconduzido ao cargo. Mas a história de Maduro, que é uma consequência do chavismo, ela não foi mais escrita com a democracia daquele país. Ela foi escrita, e todo mundo sabe disso, com a ditadura. 20% dessa população já não mora mais no país, né? Cerca de mais de 6 milhões de pessoas já saíram do país. Aqui no Brasil, cerca de 700 mil pessoas, 800 mil pessoas rodam todos os estados. Aqui Rondônia é um berço de centenas de venezuelanos procurando oportunidade de trabalho
de um país que poderia ser um país bem desenvolvido, um país pequeno que tem aproximadamente 27 milhões de habitantes e que poderia estar vivendo exatamente o que eu falei no começo da minha fala, a democracia. Né? Pois não. O quarto maior PIB do mundo. Então, Antes da roubalheira, dos 27 anos de roubalheira do seu Chávez e seu Maduro. e isso não tem a ver com perseguição política e muito menos com invasão. Não, isso tem a ver com gestão do governo que não lutou, né, pela democracia que emana para o povo. A Venezuela não vive isso. Né? Centenas e milhares de pessoas passando fome, um país que vive em guerra política, em guerra com seus poderes, ninguém conversa com ninguém. Né? Então, assim, há de se convencer de que foi tarde já essa atitude, e graças a Deus eu falo isso, né, que a Venezuela vai poder respirar agora uma democracia que talvez possa ser construída do zero, que seja, não tem problema, mas que possa fluir as coisas boas que Deus tem para aquela terra. Porque a Venezuela, como bem disse o professor aqui, já foi um dos maiores PIBs do mundo, né, proporcionalmente falando, por causa da sua população. Então eu sou a favor, né, do que aconteceu, claro que com muita democracia as coisas devem ser respeitadas, os poderes, né, tem que ser harmonizado. E o Lula, é claro, vai bater palma, porque ele também faz parte dessa ditadura. Obrigado, Carrati. Zezinho Santos, ocupação, invasão, ação policial, como você queira definir, do governo norte-americano na Venezuela, deu-se em virtude do fortalecimento da democracia ou por uma questão econômica de querer pegar esses 30, 40 ou 50 milhões de barris de petróleo? E por que o Trump não ataca outras ditaduras, a exemplo do que tem, né, a Coreia do Norte, ou na Arábia Saudita, ou em qualquer outro país que tenha, né, ogivas, bombas nucleares? 2 minutos. Olha, o que aconteceu ali pode ser interesse petróleo. Ok, mas o que a gente está vivendo, o que hoje o venezuelano, o Venega, foi o primeiro funcionário da TV. Foi o primeiro. Ele não consegue, ele tem medo de entrar... Eu também tive um. Oi? Eu também tive um funcionário. Mas ele tem medo de entrar ao vivo. Nós vivemos, lá é uma ditadura. E apoiado aqui pela esquerda, apoiado pelo PT de Ramon, apoiado pelo presidente dele. Apoiado, na verdade, são as ditaduras aí latino-americanas, que é apoiado por Lula. O Foro de São Paulo, todos nós sabemos. Olha, são campanhas, aqui teve campanha irrigada pelo dinheiro lá, marqueteiro que deu e nunca foi rebatido pelo PT. O João Santana e a esposa dele recebia dinheiro do Maduro para fazer campanhas aqui do PT. Entendeu? Está aí libertando agora, é muito pouco, tem que libertar todos, foram perseguidos, morreram pessoas. E vocês, e Ramon defende o Maduro, olha. Ramon defende o Maduro. Gente, isso é vergonhoso. Você faz a defesa de Maduro. Entendeu? Maduro foi recebido aqui com honras de chefe de Estado, quando o Lula ganhou, discursou, olha, entendeu? Dizendo que a Venezuela é uma democracia. Quando ele viu que estava pegando, quando fraudaram as eleições, abandonaram essas pessoas. Então, jornalistas agora estão sendo perseguidos. Isso é vergonhoso, Ramon. Se você não ganhar o óleo de peroba hoje aqui, pelo amor de Deus, telespectador, nos ajude aí. Eles defendem a ditadura. Eles defendem o que acontece. Entendeu? Esse sanguinário chamado Maduro. Eu usei a camisa, Ramon. Pode fazer 200 cortes. Minha bandeira é verde e amarela, mas os Estados Unidos, o que os Estados Unidos fez foi tirar... Obrigado, Zezinho. Um ditador. Obrigado. Olha, pessoal, o Luiz Carrati e o Ramon Cujuí pediram 30 segundos. O Luiz Carrati pediu primeiro, 30 segundos. Eu vou ceder para o Cujuí primeiro, tá? Não, pode deixar, tranquilo. Não, vamos fazer, vocês querem tirar aí, papá? Vai lá. Não, vai lá. Vai, Luiz Carrati, 30 segundos. Eu quero salientar de que nós tivemos ontem uma discussão aqui e foi bem engraçado, né? O Samuel, como sempre, consegue conduzir bem a condução do programa e dizer para o professor Edson, que deve estar nos assistindo, que realmente, professor, viu, ontem a manifestação foi impactante. Né? Ver um partido de trabalhadores com a nomenclatura PT, que nunca se manifestou
quando a Venezuela precisava de ajuda, né? E agora com aproximadamente 80, 100 pessoas, que não foi as 500 que o senhor falou, né? Estavam lá atrapalhando o trânsito, porque essa foi a grande verdade que aconteceu ontem. Vocês só atrapalharam o trânsito e a vida das pessoas. Obrigado, Carrati. Ramon Cujuí, fique à vontade. A fala do Carrati, ela é típica de quem não gosta da democracia. Não gosta das pessoas na rua se manifestando livremente, defendendo as coisas que elas têm convicção. Porque o comportamento democrático, o Carrati, não é de condenar a manifestação das pessoas, é de bater palma todas as vezes que as pessoas se manifestam. É só Então, falar a essa sua verdade, não tinha 500 manifestação pessoas. É absolutamente antidemocrática. Não tinham 500 pessoas, Ela é né? hipócrita e antidemocrática, porque as pessoas estavam lá e se manifestando e tinham direito de fazê-lo. Né? Liberdade é isso. O problema é que vocês acham que só pode ter liberdade aqueles que concordam com vocês. Isso está errado, precisa rever seus conceitos. Obrigado, Ramon. Luiz Porto, 30 segundos também. Luiz Porto. Luiz Porto, na verdade, é um atleta. É o Alexandre Porto, diz que é outro atleta. Então, assim, Carrati, você está errado. Como é que não se ajudaram? O Brasil ajudou a Venezuela, 10 bilhões de emprestado. Dinheiro até hoje não veio. Perdão, eu não lembrei E outra, disso. quando se fala em direito internacional, aí vale aquela que o Brasil gastou 345 mil reais para buscar uma prisioneira por corrupção. Verdade. No Peru. Isso é respeitar o direito internacional. Isso é respeitar a soberania. Da mesma forma que quando for na Argentina, com cartazinho da dona Cristina Kirchner, também por corrupção, livre. Isso é respeitar o direito internacional. Obrigado, professor Alexandre Porto, que não é meu irmão, Luiz Porto, é gente finíssima, né? Um grande atleta aí do nosso estado, servidor da Prefeitura de Porto Velho. Brasil Santos, 30 segundos. Olha, Cujuí falando em democracia, falando direito de manifestação. Mas, ultimamente, o senhor Alexandre de Moraes proibiu as pessoas de direita que foram se manifestar lá na frente, deputados, ele mandou retirar lá da frente. Mas ontem, seu Lula liberou a praça e todo mundo foi. Isso pode. Agora, quando é para a esquerda, é tudo liberado. Para a direita, não. Isso é democracia, Cujuí? Se isso não é dois pesos, retiraram os deputados que foram se manifestar, que têm direito de se manifestar, o direito de reunião. E aí?